Oi, gente! De volta para a segunda parte do nosso vídeo sobre competência criminal. Antes queria apresentar o telespectador. Filho, fala pra eles, filho, que te pelaram sem querer. Dá oi pra eles, filho. Então, gente, esse é o nosso telespectador, tá aprendendo tudo sobre competência criminal, processo penal. Vamos seguir. Bom, conhecendo o que significa competência absoluta e competência relativa, vamos falar sobre arguição de incompetência neste vídeo, na segunda parte do nosso conteúdo de hoje. O artigo 95, inciso 2º do Código de Processo Penal, este aqui, ele garante que é possível, no âmbito do processual penal, a exceção de incompetência. Beleza. Só que qual o momento que eu posso adentrar com essa exceção de incompetência? O artigo 108 do Código de Processo Penal, eu dividi para a gente ter mais espaço, ele diz que o momento oportuno, isso pode acontecer inclusive por via oral, né, verbal, ou por escrito, e escrito é o mais comum, é o momento da resposta à acusação, que é a nova defesa prévia, né? A resposta à acusação, vou tentar aqui fazer um resumo como se dá isso na prática. O indivíduo é citado, né, que ele foi denunciado pela prática de um crime pelo Ministério Público, e ele tem o prazo de 10 dias, isso no procedimento comum, ele tem o prazo de 10 dias para fazer a sua defesa prévia, que é a resposta à acusação. Então, dali ele vai pedir absolvição sumária, vai apresentar suas teses de defesa, inclusive a arguição de incompetência, seja ela absoluta ou seja ela relativa. E o artigo 111 do Código de Processo Penal, ele diz que será processado essa exceção em autos apartados. Então, que essa exceção de incompetência que o indivíduo está alegando, na maioria dos casos é a defesa, né? A defesa está alegando essa incompetência como uma tese ali de defesa. Ele vai ter que fazer isso no momento da resposta à acusação, no prazo da defesa. Então, o primeiro momento que o indivíduo se manifesta no processo para se defender é o momento oportuno para ele arguir essa incompetência. Lembrando que se ele não faz no momento oportuno, preclui para ele, para este indivíduo, esse direito de arguir a incompetência. Então, tem que se observar o prazo correto, que é o primeiro momento que ele se manifesta no processo para se defender, porque o artigo 108 fala em prazo de defesa. Só que nós interpretamos que seria a resposta à acusação, que é a primeira oportunidade para que o indivíduo exerça aí o seu contraditório e ampla defesa no âmbito do processo penal. Então, isso vai se dar, conforme o artigo 111, mais abaixo do 108, em autos apartados. E que mais? Não vai suspender, em regra, o andamento da ação penal. Então, vão ficar tramitando simultaneamente o processo penal, né, o principal, e esse aqui agregado ao processo principal, que é a arguição de incompetência. Beleza? Ei, para de se lamber. Vamos lá. Gente, outra informação importante é que a arguição de incompetência, além dela poder ser arguida pelas partes, ela pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Exatamente, a arguição de incompetência, então quem pode se manifestar quanto à incompetência absoluta ou incompetência relativa, meu filho, são as partes, bem como o juiz. Só que lá no Código de Processo Civil, lá no âmbito processual civil, né, e aqui nós temos a súmula 33 do STJ, diz o seguinte, que o juiz só pode conhecer de ofício a incompetência absoluta. Só que aqui no processo penal é diferente. Essa súmula 33 do STJ que diz isso, que o juiz não pode conhecer de ofício a incompetência relativa, não é cabível para o processo penal, conforme a própria jurisprudência dos tribunais superiores, e se você analisar os precedentes que deram ensejo à edição dessa súmula no STJ, são todos sob a ótica do Código, sob a ótica do processo civil. Todos os precedentes, todas as incongruências que deram origem à edição dessa súmula para pacificar esse entendimento, giram em torno, são precedentes do processo civil. Então, não se confunde com o processo penal. Então, essa súmula, ela não tem aplicabilidade no processo penal, viu, gente? Então, no processo penal, o juiz pode se conhecer de ofício
tanto a incompetência relativa quanto a absoluta, beleza? Ok, professora, mas qual é a pertinência da incompetência? Gente, imagine que todo mundo, todos os órgãos do judiciário têm jurisdição, mas temos que seguir as regras de competência, que é uma forma de organização, repartição de atividades, repartição de competência é isso. Cada um vai ficar no seu quadrado, né? Quadrado aqui, ó. Então, cada juízo vai ficar no seu quadrado e conhecer da matéria pertinente ali a sua competência. E o juízo incompetente, ele não consegue se manifestar, ele não tem competência para emitir atos decisórios. É por isso que essa incompetência ela deve ser analisada antes de todas as questões processuais. Então, é uma das primeiras observâncias que deve ser feito pelos juízos e até pelas partes, se o juízo competente está correto, né? Se a competência foi definida corretamente. Então, causa, quando você vai fazer um checklist, quando você vai acompanhar um processo, o primeiro elemento que você vai observar é se aquele juízo ele é competente. Então, com exceção da imparcialidade, a incompetência é o primeiro elemento, a primeira causa que deve ser analisada na questão processual, beleza? Só que imparcialidade é mais importante, entendemos que é incompetência, porque se o juiz é parcial, nem a exceção de incompetência ele consegue analisar. Então, ele tem que enviar para o juiz imparcial, melhor dizendo, e aí esse juízo imparcial vai verificar se realmente há incompetência ou não há incompetência. Então, os primeiros elementos que devem ser analisados num processo penal é se o juízo é competente ou incompetente. Só que para o juiz decidir se ele é competente ou incompetente, primeiro ele tem que ser imparcial. Se ele for parcial, aí ele remete os atos para um juízo imparcial e daí esse juízo vai decidir sobre a exceção de incompetência. Ok, espero que vocês estejam compreendendo direitinho. Desculpa a tremedeira, tá, gente? Que eu tô em pé aqui me mexendo, vocês sabem que eu sou agitada. Bom, qual é o momento até quando o juiz pode reconhecer de ofício esta incompetência? Eu falei para vocês aqui em cima que a incompetência, além de poder ser arguida pelas partes, ela pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Quando eu falo das partes, a incompetência absoluta é a qualquer tempo, vocês sabem disso, né? A qualquer tempo eu posso reconhecer incompetência absoluta e a incompetência relativa é até a resposta à acusação, porque a incompetência absoluta é uma questão de interpretação sob a ótica do processo penal, ela inclusive é causa de revisão criminal. E você pode também utilizar até do habeas corpus, depois de transitado em julgado o processo criminal, você pode entrar com habeas corpus alegando incompetência absoluta para o seu cliente ser solto, ou seja, os atos decisórios daquele processo serão anulados até se transitou em julgado. Então, quando eu falo de incompetência absoluta, aqui a coisa é bem mais séria, né? Então, aqui eu estou descumprindo o que diz a Constituição Federal e o que diz ela visando o interesse público. Portanto, eu posso arguir em qualquer momento a incompetência absoluta. A relativa a gente interpreta lá com o artigo 108, que é na resposta à acusação. Apesar de 108 não fazer distinção entre incompetência absoluta e relativa, mas como em outros dispositivos do Código de Processo Penal, ainda mais quando se fala da revisão criminal, garante que se a arguição de incompetência for absoluta, eu posso entrar com a revisão criminal. Lembrando que a revisão criminal, que essas possibilidades de revisão do processo após o trânsito em julgado, só são em benefício do réu. Então, se for para prejudicar o réu, não vai ser possível, mas se for pró-réu, né, essa arguição de incompetência pode ser feita por meio de revisão criminal, por meio do habeas corpus, não tem problema, tá bom, gente? Mas e quando é pelo juiz, né? Quando ela pode ser reconhecida pelo juiz? Até que momento o juiz tem, no âmbito processual, para arguir a incompetência, para declarar que ele é incompetente, absoluto ou relativo, porque aqui a gente já viu que ele pode reconhecer as duas incompetências. Bom, aqui eu coloquei aqui embaixo um esqueminha, vou até ficar de joelho para vocês verem melhor. Meu filho. Então, aqui a gente vai ver qual é o momento.
Gente, quando eu falo de incompetência absoluta, ela pode ser reconhecida até a prolatação da sentença. Ou seja, o juiz, desde que até o momento que ele estiver no domínio, ele estiver exercendo competência no processo, né, que é até a prolatação da sentença, ele pode reconhecer de ofício a incompetência absoluta. Mas depois que o processo vai para o segundo grau, ele não tem mais essa competência. Quem poderá reconhecer será o juízo ad quem, né, que é o Tribunal de Justiça. Então, aqui, o momento de reconhecer a incompetência absoluta pelo juiz é até a prolatação da sentença, ou seja, ele vai, enquanto ele estiver exercendo competência naquele processo, ele consegue declarar que ele é incompetente absoluto e remeter os autos para o juízo competente. Daí anular todos os atos decisórios que ele prolatou e etc. Bom, mas quando eu falo da relativa, aqui tem um problema. Por quê, professora? Por que tem um problema? Porque o princípio da identidade física do juiz, que inclusive foi acrescentado em 2008, salvo engano, lá no 399, parágrafo 2º, diz o seguinte, que o juiz que participou da instrução é o juiz que vai prolatar a sentença, né? O juiz que tem que decidir pelo processo.